bem, minha gente. Então, vamos lá. Primeira figura que nós vamos ver, metáfora. Na metáfora, ocorre uma comparação. Na verdade, a metáfora é uma comparação, gente. Só que existem gramáticos que são maldosos. Bancas, que são maldosas. Elas tratam comparação e metáfora como se fosse a mesma coisa. Aí o aluno erra. Existe uma sutil diferença que vocês têm que saber. A metáfora é uma comparação, só que na metáfora eu não uso o elemento comparativo. Na comparação eu uso. Eu digo assim, ela é linda como uma flor. É comparação porque eu usei o como. Agora eu digo assim, nossa, ela é uma flor. Aí é uma metáfora. Então, quando eu não uso o elemento comparativo, é metáfora. Quando eu uso, é comparação. Tá certo? Muito bem. Olha só. As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Ó, as mãos que dizem adeus. Uma metáfora, né, gente? Mário Quintana. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Também uma metáfora. Clarice Lispector. Metonímia. Ih, essa é boa, cai bastante também. Metonímia, gente, existem várias formas de metonímia. A metonímia, na verdade, é o uso de uma palavra no lugar de outra. Por exemplo, se eu digo assim, Nova York sofreu com a violência. Gente, Nova York sofreu com a violência, na verdade, não é Nova York. Sofrer é a população. Então, isso é um exemplo de metonímia, tá? Se eu digo assim, nossa, eu dei uma Prada para ela e ela ficou toda feliz. Prada? A marca, né? A marca da bolsa, por exemplo. Isso é metonímia. Nossa, ontem eu comprei um Aurélio. Eu comprei o dicionário do Aurélio. Isso é uma metonímia. Moleza. Então, ó, na metonímia ocorre a substituição de palavras com sentidos próximos, ou seja, que partilham uma relação de contiguidade, proximidade de sentido. Pode haver efeito de troca do efeito pela causa, da parte pelo todo, do autor pela obra, da marca pelo produto. Eu digo assim, nossa, ele ofereceu Havanas aos amigos que foram visitar seu filho recém-nascido. Havana não, Havana é a marca do charuto. Ele ofereceu charutos. Isso é metonímia. Eu usei a marca pelo produto. Então, o médico veio de Chevrolet. Chevrolet é a marca do carro. Ele só toca Chopin. Não, ele toca as músicas, as composições de Chopin. Enfim. Eufemismo. Eufemismo, gente, é a suavização de uma ideia. Aliás, hoje está na moda essa palavra, né? Às vezes você vê até na TV alguém discutindo política, lá os políticos discutindo, aí um diz, não me venha com seus eufemismos. O que é eufemismo? É tentar suavizar uma ideia ruim. Muito bem. Vamos todos, esse exemplo foi muito legal, caiu numa prova. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Vinícius de Moraes. É da música Aquarela. Mas você entendeu? Isso aqui está falando da vida. Ele fala da vida. Essa passarela, né, é a morte. A gente vai nessa passarela colorida e um dia descolorirá, para não dizer morrerá. Então é um exemplo de eufemismo. Não, claro que sim, tem metáfora, mas como aqui é especificamente eufemismo, quando ele diz aqui descolorirá, ele está tentando suavizar para não dizer morrerá. Mas claro que tem. Ali, por exemplo, numa questão de prova, Amanda, ele poderia dizer que a gente observa metáfora e eufemismo. Então, eu nem colocaria metáfora nas opções. Ah, sim. Sim. Não, ou então se ele colocasse duas, metáfora e eufemismo, poderia ser. Claro, tá? Beleza. Elipse. Gente, caiu isso aqui numa prova. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de elipse. 5 frases. Aí vinha essa frase, era o gabarito. Aí o aluno, elipse? Pelo amor de Deus, eu já li 500 vezes.
Elipse não é a omissão de uma palavra? Elipse? Sim. Como é que isso aqui é exemplo de elipse? Sim. Cadê o sujeito? Tu recebeste. É o tal do sujeito oculto. É um exemplo de elipse. Porque você descobre que existe o tu ali pelo verbo. Só pode ser tu, não pode ser eu recebeste, nós recebeste. Mas o tu não está escrito. Então é uma elipse. Tá bom? Tá? Então, o zeugma é o seguinte, ele também não deixa de ser um tipo de elipse, só que é de alguma palavra que apareceu antes. É diferente. Aqui, por exemplo, não tinha nada antes, entendeu, Lara? Tá? Isso. Isso. Deixa eu tomar meu cafezinho, senão vai esfriar, né? Olha ali o exemplo. Fizeste o melhor. É o elipse do pronome tu. Tá? Se eu digo assim, ó. Comprei a blusa de seda. Ele comprou a de algodão. Elipse da palavra blusa. Eu sei que é blusa, mas não foi escrita, né? Muito bem. Onomatopeia. Ih, gente, essa eu acho que é a única que a criança decora quando está na escola e nunca esquece. Onomatopeia, é um nome diferente, né? Onomatopeia é a reprodução dos sons, dos animais, dos objetos, qualquer reprodução de som. Então, ó, o boom da explosão foi ouvido em toda a cidade. O ovo caiu da mesa e fez ploft no chão. Onomatopeia. Muito bem. Muito bem. Ironia. Também é fácil, né? Você percebe facilmente. Na verdade, a ironia é engraçada. Ó, através da ironia, transmite-se de forma intencional o oposto do que se pretende realmente transmitir. Mas é mesmo. Na ironia, você diz o contrário do que você está pensando. Vou dar um exemplo. Aquela criancinha tão lindinha quebrou meu cristal valiosíssimo. Você está querendo chamar a criança de lindinha, gracinha? Claro que não. É ironia. Então, olha essa caiu em prova. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Mário de Andrade. Então é claro que ele foi irônico. Muito bem. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Claro que, se ela judiava das crianças, ela não tinha nada de Monteiro Lobato. Excelente Dona Inácia. Muito bem. Gente, nas provas, muitas vezes, eles gostam de trabalhar as figuras ou com poemas, ou com letras de música, ou assim, pegando frases de grandes autores, né? É muito comum. Hipérbole também é bem fácil, essa todo mundo sabe. Hipérbole é o exagero, não é? Então, ó, na hipérbole ocorre a intensificação de um sentimento ou ação, que se traduz num grande exagero da realidade. Então eu digo, rios te correrão dos olhos se chorares. Vai chorar assim lá longe. Olavo Bilac. Já te disse 1 milhão de vezes para irmos embora. A gente fala isso toda hora, né? Mas a gente não falou 1 milhão de vezes. Estou morrendo de fome. Muito bem. Sinestesia. Essa também já caiu muito em prova. A sinestesia é a mistura de sentidos. Né? Então eu digo assim, ó. Na sinestesia ocorre a combinação de diferentes sensações numa só sensação. Ou seja, ocorre a mistura de sensações provenientes de diferentes sentidos. Visão, tato, olfato, paladar e audição. Olha que legal. Uma sombra verde, macia e vã. Sombra macia, não é? Então, a sombra você vê, a cor você vê, visão. Agora, macia é tato, misturei visão com tato. Ouvi-lhe as palavras ásperas. Ouvir é audição. Palavra áspera, de novo, áspero você consegue sentir pelo tato. Por exemplo, você entra no elevador e diz assim, nossa, hoje fiquei enjoado aqui. Nossa, que perfume doce a pessoa que estava aqui estava usando. Que perfume doce. Perfume é olfato e doce é paladar. Misturei os dois sentidos, tá?